Olá, seja bem-vindo, você está no canal Encarando o Sobrenatural, aqui quem vos fala é o Davi, seja muito bem-vindo. Você alguma vez já se questionou que a nossa história, o que conhecemos, pode ser uma farsa? Ao ouvir certas versões oficiais, alguma coisa parece que não te soou bem. Mesmo sem ninguém colocar essa ideia na tua cabeça, você apenas ouvindo, seja lá quem for, a professora lendo um livro, um filme contando aquela história, né? Segundo eles, um filme fiel aos fatos reais e históricos, alguma coisa parece que não cheirou bem para você. Não faz sentido, simplesmente não faz sentido. Existem pessoas como nós que estão dispostas a questionar esses fatos e tentar, através da própria história, entender o que realmente aconteceu. Nós chamamos essas pessoas de despertas. Se você está aqui, meu irmão, no mínimo você também já começou a despertar. Porque algumas coisas simplesmente não fazem sentido. Um grande enigma da humanidade é as próprias pirâmides. Simplesmente não faz sentido a forma como as pessoas viviam ali dentro, sem iluminação nenhuma, como é um ambiente altamente fechado e com pouca ventilação. Não dá para imaginar que, principalmente nos seus pontos mais altos, nas câmaras do faraó, os caras acendiam tocha, porque o fogo, você sabe, que gera fumaça. Já se criou-se a teoria que deveria ser espelhos, mas os espelhos da época refletem poucas luzes e não passaria de 5, mesmo que fosse dos nossos espelhos atuais. Como eles tinham luzes ali dentro? Como eles conseguiram cortes nas pedras tão precisos que hoje teria que ser feito com raio laser? Isso nas câmaras que guardavam os tesouros do faraó. Existia também um lugar onde o próprio faraó ia para ter contato diretamente com seus ancestrais, que eram todos deuses. Acreditava-se que o próprio faraó era um deus reencarnado na Terra. Todos esses questionamentos eles são meio que deixados para trás nas chamadas versões oficiais da história, mas não é por isso que as pessoas deixam de questionar. As narrativas bíblicas, por exemplo, poderiam se encaixar muito bem para explicar um pouco de como essas pirâmides podem ter sido feitas. Os gigantes podem ter existido, e eles sim, com aquele tamanho todo e força descomunal, talvez pudessem ter resolvido esse problema, mas mesmo assim a precisão continua nos deixando de orelha em pé. E aí é que vem a pergunta, será que civilizações muito mais modernas do que nós somos hoje já existiram na Terra e simplesmente foram engolidas? O tal dilúvio que a Bíblia relata pode ter a ver com a extinção dessas civilizações? Bom, eu não estou aqui para afirmar nada, mas apenas levantar os questionamentos. E a dica do nosso irmão Silvio Omar Ramos, fica aqui um abraço a esse querido irmão. Ela com certeza vai atiçar ainda mais esse seu lado curioso, o seu lado desperto. Como não há tempo a perder, pegue agora mesmo a creme crack com doce de goiaba e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Arqueólogos encontram estrada de 7.000 anos no fundo do mar da Croácia. Trecho que ligava o assentamento pré-histórico à ilha Kokula fica no sítio neolítico submerso de Soline, que remota a cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Essa não é uma narrativa de nenhum conspiracionista nem nada do tipo. É matéria da própria mídia, como você pode conferir. Galileu. Ela é uma matéria de 9/5/2023, isso é um achado muito recente, né, e que tem chamado a atenção do mundo. Mas vai lembrando aí das narrativas bíblicas, principalmente a época que provavelmente isso aconteceu. Olha só, abaixo de depósitos de lama marinha, arqueólogos encontraram uma estrada de 7.000 anos que ligava um assentamento pré-histórico à ilha Korčula, na Croácia. O achado foi divulgado em 7 de maio pela Universidade de Zadar, em publicação no Facebook. A estrada fica no sítio neolítico submerso de Soline, que remonta a cerca de 5.000 anos antes de Cristo, e o lugar está próximo da vila de Soline, conhecida por suas salinas e belas praias. Então veja, por trás de toda aquela beleza, né, existe literalmente vestígios de uma civilização perdida e vários artefatos têm sido encontrados ao longo do tempo. Parece que agora, meus irmãos, como vocês podem ver inclusive na imagem, né, parece que chegou o momento, né, de a Terra expelir essas coisas que estavam guardadas em segredo até o momento. É por isso que a maioria dos cristãos, né, eu me incluo nesse grupo, acreditamos fielmente que estamos atravessando o início das dores. Quanto tempo vai ser isso, nós não sabemos, né? Mas os tempos difíceis, os tempos trabalhosos descritos em Apocalipse,
é esse. E por isso é que muita coisa vai ser revelada antes que realmente o fim chegue. E ao longo do tempo, né, eu vou só mostrar uma imagem para você, né, para quem chegou agora, né, não teve acesso ainda aos outros vídeos nossos e boa parte está sumindo. Então eu vou mostrar essa imagem aqui para você, ó, dá uma olhadinha nela. Tá vendo? Isso aqui é lá na Austrália, né, quando estava tendo aqueles incêndios, né, a terra literalmente pegando fogo, e você vê aí um fogo azul, né, um fogo esquisito, um fogo que você vê em filmes inclusive, né, mostrando magia negra, esse tipo de coisa, e esse fogo brotando da terra, né. Dizem que o motivo, né, científico disso é por conta que tem metanol embaixo, né, o gás metano, e ele tem essa cor ao queimar, né. Mas de todo jeito, meus irmãos, você observa que os fenômenos, né, os achados, tudo isso tem acontecido de uma maneira como nunca antes. Você não tem imagens dessas outros anos, outras décadas, né? É uma coisa surreal que está acontecendo aí no mundo, que serve mesmo para a gente ver, né? Inclusive o comportamento, né? As leis que estão sendo criadas, as regras que estão sendo criadas, cada vez mais anticristãs, né? E isso tem adiantado muito, acredito, esses tempos difíceis. Mas voltando aqui para a matéria específica que nós estamos vendo aqui, né? Eles seguem dizendo o seguinte, ó. Mergulhos anteriores neste local subaquático revelam vários artefatos, incluindo cerâmicas, ferramentas e restos de espécies, animais e vegetais. Em novas explorações subaquáticas, pesquisadores encontraram a estrada que conectava um assentamento submerso da cultura Vá, aproximadamente 5.000 a 2.500 a.C., com a costa da ilha de Korčula. Segundo a publicação da Universidade de Zadar, havia placas de pedra cuidadosamente empilhadas que faziam parte da comunicação de 4 metros de largura que ligava a ilha ao assentamento. A datação por radiocarbono da madeira recuperada na lama do mar determinou que a estrada foi construída por volta de 4,9 mil anos antes de Cristo, o que significa que as pessoas andavam por lá há cerca de 7.000 anos. Enquanto isso, do outro lado da ilha Korčula, arqueólogos da Universidade de Zadar estão realizando explorações terrestres perto da Baía Gradina. O professor Igor Bozic, diretor de pesquisa do projeto, disse que notou estruturas estranhas no mar da Baía. Então a equipe arqueóloga de mergulho de Soline foi acionada. O grupo encontrou a uma profundidade de 4 a 5 metros, na parte central da Baía, um assentamento quase idêntico ao do sítio neolítico onde foi encontrada a estrada. Segundo o site Anciente Origens, as razões pelas quais esses assentamentos agrícolas neolíticos estão agora debaixo d'água são diversas. Calma aí, meu irmão, que é agora que eles não podem dar o braço a torcer, né? E assumirem que a Bíblia está certa. Houve, de fato, um dilúvio na Terra. Veja só o que eles vão falar. Entre elas estão mudanças nas correntes oceânicas, atividades vulcânicas, derretimento das camadas de gelos e geleiras, expansão térmica da água do mar e outros processos geológicos. E aqui acaba, né? Jamais eles vão admitir que houve, de fato, um aumento, né, no nível das águas que engoliu, assim como está descrito ali nas Sagradas Escrituras. Bom, por que os caras agem assim? Primeiro você tem que parar para pensar que uma pesquisa dessa, ela não é barata. Ninguém vai simplesmente estudar, pegar o dinheiro do seu bolso, todo o conhecimento adquirido, vai comprar equipamento, vai financiar a sua própria pesquisa e vai atrás dessas coisas. Ninguém faz isso. Da mesma maneira como eu e você nunca fomos atrás desse tipo de coisa, porque nós não temos condições técnicas para isso e muito menos financeira. E da mesma forma que acontece conosco, acontece com outros. Um profissional só vai fazer esse tipo de pesquisa porque alguém financia, alguém paga. Agora a pergunta é, esse alguém que paga, paga por quê? Simplesmente porque ele quer revelar essas coisas? E se ele achar algo que vai prejudicar a forma como ele ganha dinheiro, isso seria revelado? Você sabe que não. Então, meus irmãos, só é nos liberado o que eles querem. A verdade é que a história é escrita por aqueles que vencem. Você pega, por exemplo, os índios, né? Como é que eles eram relatados? Como selvagens, né? Como pessoas violentas, quando na verdade, como é que os índios viviam? E tudo isso, a mídia da época falava deles assim para quê? Para dar razão ao massacre que eles estavam sofrendo. Tendo as suas terras invadidas, surrupiadas, mas eles deveriam ser vistos pela sociedade como os inimigos, os caras errados e que mereciam aquilo ali. Quase não eram humanos na visão deles. Hoje, né, a gente já tem uma noção melhor do que aconteceu e sabemos quem de fato eram os vilões. Outro bom exemplo, até pouco tempo, Tesla ninguém conhecia.
Canais como o nosso foi que começaram a falar da história de Tesla e finalmente a mídia veio reconhecer isso. Mas até pouco tempo só se falava de Thomas Edison. Então a verdade é essa, meus irmãos. A história ela é escrita por aqueles que vencem. E esses que venceram têm literalmente em suas mãos o poder de reescrever a história. E é isso que a gente está vendo hoje, por exemplo. Várias informações que a gente trouxe hoje já não é mais possível. Vocês hoje estão se tornando peças raras, não é? Porque ficaram sabendo, vendo e ouvindo coisas que hoje já não é mais possível. Eu tenho certeza que boa parte de vocês, por exemplo, quando vai conversar com um amigo, um colega, não é? Aquela pessoa, principalmente mais jovem, que começou agora a se interessar por essas coisas, até 1 ou 2 anos atrás se interessava apenas por desenhos animados, e a pessoa começou a ficar mais adulta, né? O rapazinho, a mocinha, e aí eles não têm mais o acesso que você teve, não tem mais aquele material que você teve acesso. Então fica cada vez mais difícil de você convencer, até porque, né, o lado que domina a informação, ele é muito organizado e muito forte. Agora, os indícios estão aí, né? Uma estrada, se as pessoas, por exemplo, há 5.000 anos antes de Cristo, eram tão selvagens, eram tão primitivas como eles querem nos fazer pensar muitas vezes, a pergunta é, como é que eles conseguiram construir coisas que duram até agora, mesmo debaixo d'água? Se as geleiras estão derretendo como eles falam, né? E esse é um assunto também que está proibido, são regras da plataforma você ficar falando qualquer coisa contra. Eu não estou falando contra, só estou dizendo, se de fato as geleiras estão derretendo como eles dizem, né? Inclusive, é uma das explicações aí que você viu na própria matéria, para ter engolido essas cidades, né? Não teve nada de dilúvio, foi simplesmente as geleiras derretendo, e elas estão continuando derretendo muito mais agora, segundo eles. Por que as casas, as cidades costeiras não estão sendo engolidas? Porque você pega, aí principalmente em praias mais antigas, se você for ali na Bahia, você vai ver isso. Existem diversos faróis, existem casas, né, muito antigas construídas na beira do mar, e o mar não avançou nem sequer 1 centímetro, né? Embora eles venham falando aí que a cada 10 anos o nível do mar sobe, que é um absurdo, e você não vê isso constatado nessas próprias propriedades, nas praias. Continua do mesmo jeitinho que Deus criou. Então, são coisas que a gente fica pensando por quê, né, meus irmãos? E esses questionamentos que a gente faz, vocês sabem que hoje em dia não são bem-vindos. Eu vou parar por aqui, né? Eu só posso ir até esse ponto. A partir daí, cabe às próprias pessoas fazerem seus próprios questionamentos, começarem a perceber dentro da própria informação que eles passam, né, algo que está em oculto, porque isso não tem como você negar. Quando você esconde a verdade, né, quando você distorce, algo dela fica em oculto nas próprias informações que você vai passar. E cabe às pessoas raciocinarem e perceberem isso sozinhas. Então é isso, meus irmãos. O que é que você acha? Foi o dilúvio? Foi simplesmente erupções vulcânicas, gelo derretendo? Deixa aí a tua opinião, seja ela qual for. Ela é sempre bem-vinda. Para mim, isso aqui reforça mais uma vez a interação direta do Criador, a confirmação das histórias bíblicas. Um abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus. Fui!